Quem não gosta de dinheiro? Essa pessoa é hipócrita ou ela tem algum problema emocional? Por que a Bíblia ela parece ser tão enfática quando ela afirma que o amor ao dinheiro é o princípio de todos os males? Quais problemas que a Bíblia tem com o dinheiro? Será que ela defende a ideia da miséria? É pecado ser rico? Quando que a ganância se torna um verdadeiro problema? No programa Está Escrito de hoje, nós vamos estudar o pecado da avareza. Fica comigo, porque o programa já começou. Eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Está escrito, apresentado por Robson Menezes. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Muito obrigado mais uma vez por você estar aqui conosco, abrindo aí a sala da sua casa, quem sabe nos acompanhando aqui na TV Novo Tempo, através do YouTube, no trabalho, no ônibus, em qualquer lugar que você esteja agora parado, conectado aqui com a gente. Quero te mandar aí um grande abraço e desejar a você graça e a paz do Senhor Jesus Cristo para a sua vida, para a sua família, aqueles que você ama. Nós estamos aqui no programa Está Escrito falando sobre a série Pecados Capitais. Tem gente que não gosta de falar sobre pecado, né? Não tem coisa melhor não para falar, pastor? Veja, a gente tem que falar sobre aquilo que nos preocupa, aquilo que de fato é um problema e o maior de todos os problemas que nós temos, pior do que o diabo, pior do que a morte, é o problema do pecado. Como é que eu faço para encontrar a cura para o problema, para o mal do pecado? Você pode entrar em contato aqui com a gente e pedir agora a sua revista Esperança, a cura do pecado. Aqui, olha, nessa revista Esperança, você vai encontrar as respostas que você tanto procura. Se você tem sofrido, se o pecado tem batido a porta da sua vida, da sua família, tem machucado você, a resposta para as suas dificuldades e problemas está aqui, olha. Nessa revista, você vai fazer uma viagem pela Bíblia para entender como a graça de Deus pode nos libertar do pecado. Essa é uma história linda e eu convido você a fazer essa viagem aqui dentro dessa revista Esperança a partir de agora. Você já tem essa revista? Não tem? Não tem problema. Então, olha, é só você ligar agora no número 0, operadora 12, 21 27 31 21. Deixa eu só lembrar você que de segunda a quinta-feira o nosso horário de funcionamento vai até às 11h30 da noite. Ajudou bastante. Então, você pode pedir a sua revista agora mesmo, ligue agora e peça, você não vai pagar nada, é de graça. Caso você já tenha feito esse estudo dessa revista, deixa eu te dizer uma coisa, nós temos mais de 30 guias de estudo em revistas Esperança como essa. É só você pedir a sua revista, você não vai pagar nada e você vai poder continuar crescendo no conhecimento que a palavra de Deus traz. Você vai se tornar um expert, vai fazer uma pós-graduação em teologia, participando aqui das nossas revistas Esperança. E você pode pedir agora mesmo, é só entrar em contato aqui no 0, operadora 12, 21 27 31 21, tá bem? Bom, se você é um anjo da esperança, nós queremos agradecer você imensamente, porque o nosso projeto de pregação aqui, através da TV, através da rádio, através da web, através das redes sociais que nós temos, só é possível mediante aquilo que você tem feito todos os meses, confiando aqui, mandando aí a sua doação para nós. É claro que nós administramos com transparência e investimos onde importa, que é na pregação do Evangelho, na produção de materiais como esse e também ampliando as nossas fronteiras para chegar mais longe. Por isso, se você é anjo, muito obrigado. A sua doação nos ajuda a transpor as nossas barreiras, tá? E nesse mês, nós temos aqui um desafio para você. Você que acompanha o Novo Tempo e é anjo da esperança sabe que alguns meses para nós são muito especiais, que nós temos alguns desafios, metas para continuar avançando. Nesse mês,
nós estamos pedindo para que você faça uma segunda doação, uma doação em dobro. Aquela que você faz e reserve uma segunda doação. Por quê? Nós temos projetos para ampliar o alcance da TV, da rádio, da web, e para isso nós contamos com você. Nos ajude a continuar crescendo, a expandindo e levando o sinal da TV para a casa de pessoas que estão desesperadas procurando a esperança. Nós precisamos dessa parceria, nós precisamos juntos continuar espalhando esperança. Muito obrigado, viu? Esse mês, então, não se esqueça, é o mês da doação em dobro. E se você ainda não é anjo, é só entrar em contato com a gente, o telefone está aparecendo aqui, é o 0, operadora 12, 21 27 30 30. Você vai tirar suas dúvidas para ser também um anjo da esperança. Nós estamos chegando aqui no último pecado da lista dos pecados capitais. É o 7º que nós vamos estudar hoje, que é o pecado da avareza. E eu quero convidar você a abrir a Bíblia comigo lá na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6, o verso 10. Diz assim: porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Vamos parar aqui um pouquinho e vamos pensar sobre isso. Quem não gosta de dinheiro? Fala a verdade, vai dizer que você não gosta aí também. É claro que gosta, porque quem não gosta de dinheiro ou é hipócrita ou tem alguma disfunção emocional. Olha, mas sendo bem sincero, eu nunca vi um maluco rasgar dinheiro. Já viu isso? Pelo contrário, né? Quando a gente é abordado na rua por algum pedinte, que tem algum problema que é muito nítido, transparente na vida dele, essas pessoas sempre estão querendo dinheiro, elas não estão querendo outra coisa, elas querem dinheiro. Por que a Bíblia é tão enfática ao afirmar que o amor ao dinheiro é o princípio de todos os males? Por quê? Qual o problema que a Bíblia tem com o dinheiro? Será que ela defende a ideia da miséria? Quanto menos, melhor? Será que é isso? O que é o pecado da avareza? Olha, no mundo que a gente vive aqui, as pessoas poderosas, bem-sucedidas, elas financeiramente vão despertar admiração. Todo mundo quer ser igual àquele que tem mais, que anda com o melhor, que ostenta. Veja, as histórias dessas pessoas, elas acabam inspirando os livros, acabam inspirando filmes. De fato, essas pessoas, elas inspiram muito o desejo de ter e o desejo de ser como elas. Mas isso aí é errado? Será que nós não podemos buscar uma vida melhor? Será que é isso que a Bíblia está dizendo? Afinal de contas, qual que é o problema do dinheiro? Se você leu com atenção o verso de 1 Timóteo 6,10, você percebeu que o problema ele não está no dinheiro, mas ele está no amor ao dinheiro. Veja, mas como ter dinheiro sem amar ganhar dinheiro? Não parece um contrassenso? Quer dizer que procurar por uma vida mais abastada, uma vida melhor, sempre vai ser errado? Veja, não é isso, tá? Não é isso que a Bíblia diz. O problema é quando o amor faz com que nada e nunca as coisas, o dinheiro e aquilo que a gente adquire seja suficiente. Uma escritora americana chamada Phyllis Tickle, ela disse o seguinte sobre esse assunto: olha, o pecado ele está menos no acúmulo do que no apego. Está entendendo o que ela está dizendo? O pecado está menos no acúmulo do que no apego, que leva as pessoas até a prejudicar a outras, para amontoar ainda mais algo àquilo que elas já têm. É a busca desenfreada por mais, mais, mais e mais. Assim como a luxúria, assim como a gula, a avareza, esse pecado terrível, ele decorre do excesso. É o pecado desse desejo desenfreado por riqueza, por status, sempre querer mais. Na Bíblia, nós encontramos muitas passagens que alertam sobre o mal de você tornar os bens materiais e o dinheiro o foco principal da sua vida. Talvez uma das passagens mais marcantes do Evangelho seja aquela que aparece lá no Sermão da Montanha, em Mateus 6,24, quando Jesus diz assim, olha, ninguém, isso aqui é muito interessante,
Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou você odiará um e amará o outro, ou dedicar-se-á a um e desprezará o outro. E aí ele conclui dizendo, não podeis servir a Deus e a riqueza. Muito forte o que ele fala. Santo Agostinho, acho que você já ouviu falar nele, um grande teólogo da Igreja Católica, ele dizia o seguinte, que o homem, ele não se torna bom por possuir coisas boas. Olha que interessante. Ao contrário, o homem torna boas as coisas que ele possui, ao usá-las de uma maneira boa, adequada, usá-las bem. Veja, não andes, ele dizia, averiguando quanto tens, mas o que tu és. Mais importante do que você tem é aquilo que você é. Porque o que nós somos, inevitavelmente, vai se refletir naquilo que nós temos. Existem ricos que são extremamente generosos, da mesma forma que você tem pobres que são extremamente egoístas. O nosso desafio é ter as coisas e não ser possuídos por elas. Como que a Bíblia descreve o pecado da avareza? A primeira coisa que a Bíblia fala é nos ajudar a entender o que é a avareza. Se você for comigo na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 1, do verso 28 até o verso 32, você vai descobrir que a avareza, na perspectiva bíblica, é um pecado condenável. Olha só o que diz, Romanos 1, 28 a 32. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou uma disposição mental irreprovável para praticarem coisas inconvenientes. E ele segue dizendo, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenta, quanta coisa ruim ao mesmo tempo, né? Dolo, malignidade, sendo difamadores, ele diz aqui, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Será que não está falando dos nossos dias, não? Muito parecido, né? E ele termina dizendo aqui nessa parte, ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Eles sabem que estão fazendo errado, não somente continuam fazendo errado, mas incentivam as pessoas a continuarem fazendo errado. Sabe por quê? A avareza é um pecado condenável. Na carta aqui aos Romanos, a ganância, ela está colocada no mesmo nível, entende isso daqui, ó, de pecados que são viciosos, pecados que são condenáveis. Quando ela diz assim, eles estão cheios de todo tipo de perversidade, maldade, ganância, vícios, ciúmes. Ele fala ainda sobre crimes que são de mortes, brigas, mentiras, malícia. Veja, na mesma carta, aqui em Romanos, capítulo 13, o verso 9, Paulo vai colocar mais uma vez a avareza junto, a avareza ou a ganância, junto com pecados como homicídio, como adultério, como roubo, como a mentira. Para Paulo, essas coisas estão no mesmo patamar. Esse pecado, de alguma forma, ele emperra o nosso desenvolvimento espiritual, o desenvolvimento espiritual de muitos cristãos. Mas sabe qual que é o problema? Porque esse pecado, ele parece inofensivo. Mas ele é revelado pela palavra de Deus como se fosse um dos mais repugnantes, mais destruidores instrumentos que Satanás usa. Ele não é apenas um pecado maligno, pecado terrível, condenável, ele também é um pecado, de acordo com a Bíblia, associado à idolatria. Olha só que interessante, Colossenses 3,5. Diz assim, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão, lasciva, desejo maligno e a avareza, preste atenção, que é idolatria. A razão de o apóstolo ver esse pecado da avareza como idolatria é porque quando você vive apegado aos bens materiais, sobretudo ao dinheiro, a pessoa, ela faz isso, ela ama como se fosse um Deus, o que ela tem. E assim, ela se torna escrava, ela deposita a sua vida aos pés
daquilo que ela pode comprar, palpar. Por isso, o pecado da avareza é um pecado da idolatria. É um Deus, se torna um Deus, um Baal. Mas tem uma terceira coisa, o pecado da idolatria também é vulnerável. Mateus 6, do verso 19 ao 21, diz assim: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde os ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde os ladrões não escavam, nem roubam, porque onde está o teu tesouro, aí também está o teu coração. Se Jesus recomenda não ajuntar tesouros na terra, é porque essa riqueza, ela é insegura, ela é ilusória, ela não pode nos satisfazer. Por mais que o mundo diga sim, por mais que esses coaches que estão espalhados por aí, você tem que destravar a sua mente para você ir mais, fazer além. Veja, isso tudo é instável, é inseguro, não caia nessa ladainha, nesse conto da serpente. Sabe por quê? A idolatria, ela também vai acabar se transformando, a avareza, além de idolatria, vai se transformar numa obsessão. Olha o que diz aqui Lucas 12, verso 15, diz assim, olha, então lhes recomendou, tende cuidado e guardai-vos de toda qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Veja, é justo, é necessário ter o dinheiro que nós precisamos para pagar nossas despesas. A gente precisa, ninguém vive sem o dinheiro. O próprio Jesus, ele manda a gente pedir ao Pai. Todos os dias ele fala assim, olha, Pai nosso que estás nos céus, o pão nosso de cada dia. Ou seja, por detrás dessa ideia, ele está dizendo, Senhor, me dá recurso. Agora, o que a Bíblia condena é essa obsessão pelo dinheiro. Dinheiro, dinheiro, mais, mais. Isso faz com que a pessoa, ela sacrifique no altar da vida esse Deus. Ele vai sacrificar ali também os seus valores pessoais. Porque tudo isso, Deus e os valores pessoais, eles vão se tornar menos importantes. Por causa do dinheiro, muitas pessoas aceitam praticar mentira, praticar falsidade, praticar fraude. Quantos produtos falsificados, não é mesmo? Não é só numa rua aqui, na cidade de São Paulo, que você vai encontrar coisa falsificada por aí. Quantos quilos por aí de armazéns, supermercados, só tem 900 gramas? Não é verdade? Quanta enganação ultrapassa nos negócios. Gente hidratando o queijo para ele ficar mais pesado, hidratando a carne para ela ficar mais pesada. Veja, Jesus ele disse o seguinte, olha, é um problema você ter essa compulsão ligada ao dinheiro. Ele disse assim, olha, faça uma coisa, guardai-vos da avareza. Tenha cuidado. Jesus fala isso para você. Veja, como tudo que é pecado traz vício, tem pessoas que acabaram se tornando escravas do desejo para acumular mais, mais e mais. Elas acabaram perdendo a razão, acabaram perdendo a condição de administrar bem a vida, simplesmente acumulando, querendo mais, sacrificando princípios e valores e Deus no altar da riqueza. Mas quais são as consequências de você desenvolver a avareza dentro do coração? Então vamos lá. Qual é o problema da avareza? Primeiro, começar por um bem forte. Mateus 19, 24. Diz assim, e ainda vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Lembre só uma coisa. Essa passagem foi dita por Jesus depois que um jovem rico rejeitou seguir a Cristo. Veja, a Bíblia ela vai afirmar categoricamente que o cobiçoso, que o avarento não vai herdar o reino dos céus. 1 Coríntios, capítulo 6, o verso 10, diz assim, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Isso aqui é muito sério. Não dá para brincar com isso. Nós vivemos num mundo materialista, num mundo que é consumista, que faz do lixo, luxo, e do luxo, lixo. É por isso que o espírito de ganância, ele está clamando pela nossa alma, ele quer possuir a gente. Nós temos que tomar cuidado, porque senão a gente vai se tornar mesquinho, interessado somente em nós mesmos
e somente nas coisas que as pessoas podem oferecer, naquilo que o dinheiro compra. Segunda característica, mais do que trazer perdição, a avareza, ela traz insegurança. Olha o que diz aqui Provérbios 11, 28. Quem confia nas suas riquezas, certamente cairá. Você está sorrindo até o canto da boca porque tem dinheiro que não consegue gastar no banco? Olha só o que diz aqui a Bíblia. Quem confia nas suas riquezas, certamente cairá. Vai chegar uma hora que o seu dinheiro não consegue comprar a cura que o médico não consegue oferecer através de medicamento. Mas ainda segue dizendo, mas os justos florescerão como a folhagem verdejante. A riqueza não traz segurança, mas ela também não traz prosperidade. Por incrível que pareça, Provérbios 11, 28 diz, quem confia em suas riquezas, Provérbios 11, 24 e 25. A quem dá liberalmente, ainda se lhe acrescentará mais, e mais. Ao que retém, mais do que é justo, ser-lhe-á em pura perda. A alma generosa prosperará, e quem dá a beber será descedentado. A avareza, ela não é um seguro de enriquecimento, pois as riquezas, elas não seguem um padrão matemático. A prosperidade verdadeira, ela vem de Deus. Ela não vem dos métodos, dessas chaves que a gente precisa desbloquear da sabedoria humana. Está entendendo? Há ricos que são tão miseráveis que tudo que eles têm é dinheiro, não tem nada mais. Não tem amor, não tem paz, não tem saúde. Veja, a prosperidade é um conjunto de coisas que recebem somente aqueles que desenvolveram fé em Deus e na generosidade para com as outras pessoas que estão ao seu redor. Não é pecado você ser rico. Não é. Pecado é você fazer do dinheiro, fazer das suas coisas, a sua verdadeira riqueza. É aí que está o problema. Quando você faz isso, nós invertemos a ótica das coisas. Alguém até já disse que, em vez de amar as pessoas e usar as coisas, nós estamos usando as pessoas e amando as coisas. Terrível isso, né? Então, como é que a gente pode combater esse terrível problema da avareza? Como é que a gente pode lutar com ela? É um inimigo muito forte. Difícil lutar contra o dinheiro. Primeira coisa que a gente tem que ter em mente para lutar contra a avareza. Isso aqui é importante demais para você. A Bíblia tem um conselho. Primeira coisa que a gente precisa fazer, a gente tem que desenvolver a consciência da eternidade. Ou seja, o meu dinheiro ele é limitado. Ele é limitado porque ele vai até o último momento da minha vida. Depois disso, acabou. Na parábola que Jesus contou em Lucas 18, sobre o homem rico, aliás, Lucas 12, do verso 18 a 20, olha só o que ele disse aqui, ó. Farei isso, disse o rico, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então eu direi à minha alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe, regala-te. Mas Deus lhe disse, louco, essa noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Veja, parece ser uma realidade óbvia o fato de nós não podermos levar conosco as nossas riquezas. O grande exemplo aí são as tumbas saqueadas dos faraós. Elas só evidenciam que o acúmulo de tesouros, de riqueza, não pode nos dar nenhuma outra condição na eternidade. Vai ficar para trás. Todo aquele esforço vai ser em vão. A riqueza acumulada não vai servir para nada, porque a vida é limitada. Na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6, o verso 7, Paulo diz, nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. A sua caderneta de investimentos, as suas ações não vão contigo, você morreu, acabou. Vai ficar para quem não suou, consumir tudo sem ter o mínimo esforço para isso. Como é que eu combato a avareza? Fazendo uma segunda coisa. Desenvolvendo a consciência da mordomia. Provérbios 3, o verso 9 e 10 diz, honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares.
Entenda isso daqui. A fidelidade a Deus na administração dos nossos recursos é um antídoto contra a avareza. Você reconhecer que todas as coisas vêm do Senhor me ajuda agora a entender que eu não consigo nada sozinho. É por isso que João 3,27 diz: o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Tem uma terceira coisa que a gente pode fazer para combater a avareza: desenvolver o contentamento. Hebreus 13,5 diz: seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito: eu estarei convosco e jamais abandonarei. Veja, esse conselho vai na contramão do que é ensinado pelos coaches. Eu preciso me contentar com aquilo que eu tenho. Veja, contentar não significa apequenar-se, mas significa entender que tem a hora certa para chegar. Se não chegou, Deus ainda acha que não é o momento. Se contente. E finalmente, o último conselho. Nós precisamos desenvolver honestidade, a lisura. Lucas 16:11 diz: se vocês não forem dignos de confiança das riquezas deste mundo ímpio, quem confiará as verdadeiras riquezas a vocês? Não há nada mais certo do que o ditado: dinheiro fácil some fácil. Mais importante do quanto eu ganho é como eu ganho. E dentro desse assunto das riquezas, o como é muito mais importante do que o quando. É por isso que não adianta eu ganhar o mundo inteiro se eu perder a minha alma. Hoje, diante dessa cena do pecado da avareza, eu quero lembrar o que ensinou Agostinho. O homem não se torna bom por possuir coisas boas. Ao contrário, o homem torna boas as coisas que ele possui. Que Deus te dê sabedoria para não ser possuído, mas que você saiba usar aquilo que você tem para abençoar a sua vida, a vida das pessoas. E finalmente você possa ouvir de Cristo o que está lá em Mateus 25, verso 21. Bem-está, servo bom e fiel. Foste fiel sobre o pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. No final de todas as coisas, o que vai importar mesmo é você ouvir do Senhor essa frase: você foi fiel, você foi bom. Você quer ouvir isso de Deus? Comece a administrar hoje as coisas na ótica divina para você ser rico para sempre. Só isso importa, nada mais. Você quer tirar esse ídolo da riqueza do seu coração? E pedir para que Deus te dê sabedoria para administrar melhor os recursos que chegam até a tua mão? A gente pode fazer isso. Eu quero fazer em oração com você. Senhor, nossas mãos estão aqui, dirigidas a Ti, ao alto, ao céu, pedindo que o Senhor nos faça entender que tudo que temos e somos, as coisas boas que recebemos, vem das Suas mãos. Nos dá a generosidade, a honestidade, a lisura, que a avareza não tem espaço no nosso coração. Que apenas o Senhor, a esperança da eternidade, dirijam os nossos passos na direção da cruz, na direção do céu. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Nosso programa está chegando ao fim, mas eu queria te lembrar que está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.